Fala galera, professor Marco Ferrari na área. É um prazer começar mais um ano junto de vocês, é um prazer começar aqui a falar de concursos públicos. Como a nossa intenção é sempre orientar você a como você melhorar o seu estudo no concurso público, nada melhor do que começar o mês de janeiro falando sobre qual é o start que eu quero dar. Eu vou falar aqui com aquele público que realmente está começando a estudar para concurso público, aquela pessoa que na virada do ano sentou e falou assim: eu quero mudar de vida, eu quero mais estabilidade, eu quero um salário que muitas vezes paga 2 ou 3 vezes do que a iniciativa privada, eu quero realmente tranquilidade para mim e para minha família, e enxergou no concurso público essa tranquilidade, e enxergou no concurso público essa possibilidade de galgar e de ter uma vida melhor. Então, nesse sentido, esse meu diálogo é com você. Aí você talvez vai me perguntar o seguinte: não, Marco, mas eu já estudo há 1 ano, 2, já estudo há mais tempo, significa que eu devo fechar esse vídeo? Não, não significa. Para você ele pode servir como uma correção. Talvez você tenha começado meio destrambelhado e nesse sentido, ao começar meio destrambelhado, deixado passar alguns pontos importantes que talvez podem estar lhe prejudicando nessa etapa, podem estar lhe prejudicando na sua preparação, que talvez dure aí mais de um ano, tá bom? Então, qual que é a grande estratégia do como começar? O primeiro passo, quando eu defino como começar, é buscar, antes de eu entender concurso público, antes de eu entender vaga, antes de qualquer coisa, você deve procurar escolher, vou colocar um risquinho aqui, escolher uma área, certo? E escolher uma área de preparação. Marco, como que eu vou fazer para escolher esta área? Com base em alguns critérios. Eu elejo 2 como principais, mas são mais do que 2. Primeiro critério, seu conhecimento prévio. Se você tem alguma formação no curso superior, se você tem alguma afinidade com determinada disciplina, se você é bom em exatas, se você é bom em humanas, se você é formado em direito, se você é formado em administração, se você é formado em biologia, se você é formado em fisioterapia, onde você é formado, qual é o seu conhecimento prévio, isso vai orientar para qual área você vai ir. Já eu falo sobre quais são as áreas, tá? Mas antes disso, a gente fala de como escolher. Então, você vai escolher uma área com base no seu conhecimento prévio. Segundo, com base no seu desejo de trabalhar. No concurso público ocorre um fenômeno que é quase singular. As pessoas, depois que passam no concurso, pensam assim: pronto, resolvi a minha vida. Mas você, quando passa na prova, quando você é nomeado, sabe o que você tem que fazer no dia seguinte? Você tem que trabalhar. Então, você tem que ir até a repartição pública, por incrível que pareça. A gente fala tanto de preparação, que parece que você se prepara para uma prova para ganhar 10 mil reais por mês sem fazer nada. Não, você vai ter que trabalhar. Esses dias eu conversava com uma amiga minha, nessas festas de final de ano, e ela falou assim: Marco, vou começar a estudar. O que você me recomenda? Eu vi que vai ser o concurso da polícia. Falei assim: Bianca, você se vê armada, você se vê usando uma farda, você se vê usando um colete à prova de bala, subindo a favela, dando tiro? Jamais, Marco, meu Deus do céu, eu odeio arma, eu odeio violência. Então, esse concurso não é para você. Ah, mas paga bem. Paga bem, mas você vai ter que fazer tudo isso. Então, o que você gostaria de trabalhar? O que você gostaria de fazer para o resto da sua vida? Ah, Marco, eu gosto mais desse esforço de cartorário, assim, de trabalho mais burocrático. Maravilha, a área de tribunais talvez possa ser um excelente ponto para você. Não, Marco, eu gosto dessa ação de rua, essa ação policial, meu pai é policial, tem o dom, carreira policial para você. Marco, eu gosto mais dessa atividade de auditoria, eu gosto mais dessa atividade de prestação de contas. Então, a área fiscal talvez seja uma afinidade para você, e tantas outras áreas, né? Áreas administrativas, áreas médicas, nas suas formações específicas. Então, conhecimento prévio, desejo de trabalhar, são 2 pontos básicos que você deve levar em consideração. E claro, tá? Afinidade. Afinidade
tanto em relação ao conteúdo quanto em relação ao trabalho, a afinidade em geral. Esses 3 elementos devem ser levados em consideração para que você possa escolher uma área de atuação. Sua pergunta, muito pertinente, é a seguinte: Marco, quais são as áreas? Marco, quais são as áreas? Gente, eu vou traçar as principais. Tem diversas, tá? A área que tende em volume a ter mais concursos é a área policial. É a área policial. Policial. Basicamente, que carreiras que a gente está falando aqui? PM, polícias militares de cada estado, polícias civis de cada estado, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a Agência de Inteligência, a ABIN. Alguns casos a gente também insere na carreira policial, mas eu costumo chamar de uma carreira mais específica, os Institutos Gerais de Perícia, ou IGPs, e as polícias científicas, que são basicamente onde a gente tem os peritos. Eu costumo chamar de uma carreira mais específica porque as provas de perito, elas tendem a ter um grau de dificuldade de especificidade um pouco maior, tá bom? Até porque muitas vezes você vai ter que ser formado em medicina, vai ter que ser formado em biologia, tem que ter uma formação específica. Mas carreira policial, em regra, via de regra, no volume de concursos, PM, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, tá certo? Então essa é a carreira policial. Outra carreira que tem muita afinidade, que também tem bastante volume de concursos, é a carreira de tribunais. Tribunais. A carreira de tribunais, em número de vagas por concurso, tende a ser menor do que a carreira policial. Tá? É facilmente um edital, que é a regra do concurso, né? Que é a abertura do concurso. Facilmente o edital de carreira policial, você vai ter lá 500 vagas. Tá? Você vai ter lá 500 vagas. Agora, dificilmente para um tribunal, você vai ter um tribunal com 500 vagas abertas. As vagas tendem a ser menores. Porém, se, por exemplo, um estado tem uma polícia militar e uma polícia civil, um estado tem um tribunal de justiça, um tribunal regional eleitoral, nem todos, mas a maioria deles tem, e um tribunal regional do trabalho. Então você vai ter aí, fora os TRFs e os superiores tribunais. Então você tem um volume de concursos de órgãos bem maior, tá? Carreira de tribunais. A terceira carreira, que é uma carreira bem específica, é a carreira fiscal. Carreira fiscal para indivíduos que vão trabalhar em Secretaria de Fazenda, vão trabalhar como auditores fiscais de renda de município e estado e, claro, a Receita Federal do Brasil, o auditor da Receita Federal do Brasil. Aqui a gente também coloca dentro da carreira fiscal os TCUs, tá? Os TCs, os Tribunais de Conta, Tribunal de Conta municipais de alguns municípios, Tribunais de Conta de Estado e, claro, o TCU, aí sim, o Tribunal de Contas da União. Então, o fiscal tem uma carreira bem almejada, principalmente pelos altos salários. Depois, você vai ter as carreiras administrativas, as empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas, autarquias que necessitam de agentes administrativos, próprias prefeituras e secretarias de Estado, tá? A gente também tem várias vagas interessantes na carreira administrativa. Você vai ter as carreiras médicas ou da saúde, onde você tem ali psicólogos, fisioterapeutas, dentistas e várias outras carreiras, médicos, obviamente, que vão trabalhar em postos de saúde muitas vezes. Uma carreira que já foi bem almejada, mas hoje cai num certo desuso, é a bancária. Carreira bancária para quem vai trabalhar nos bancos, principalmente Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. E aí você vai ter carreiras mais específicas. Marco, eu sou formado em geografia, nunca vai ter um concurso na minha área. Claro que vai ter, Instituto Mapa da Vida, o próprio IBGE, provavelmente você vai ter carreira específica para quem é formado na sua área. Claro, não há como comparar tribunal com carreiras específicas. Muitas vezes tribunais de justiça abrem concursos para indivíduos formados em sistemas de informação, para indivíduos formados em engenharia, para o cara fazer laudos e tudo mais. Então sim, é provável que você tenha vagas na sua área de formação, tá bom? Pois bem, por que eu falo para você escolher uma área?
Porque quando a formação de uma prova, do conteúdo que vai aparecer numa prova, você vai ter os conteúdos básicos. Tá? Deixa eu só aqui, conteúdos. Você vai ter os conteúdos básicos. Enquanto você não decide isso aqui, a minha dica é: estude os conteúdos básicos. Quais são os conteúdos básicos? Português, raciocínio lógico matemático, a famosa RLM, direito constitucional, direito administrativo. Aqui eu peço um cuidado a você, porque o direito administrativo, ele não é assim como, por exemplo, o direito constitucional se estuda basicamente a partir da Constituição, direito civil a partir do Código Civil, direito processual civil a partir do Código de Processo Civil e assim sucessivamente. O direito administrativo, você não tem um código de direito administrativo. O direito administrativo é um compilado de leis, súmulas e suas e regulamentos que vão ser estudados. Então, provavelmente, quando você abrir um edital de direito administrativo para um cargo federal, você vai ter lá a Lei 8.112, que é o Código dos Servidores Públicos Federais. Então, nesse sentido, ele é muito estudado. Então, é importante que você já tenha afinidade com essas leis. A Lei de Licitações, 8666. Então, o direito administrativo não há um código de direito administrativo. Há sim um compilado de regulamentos e leis que serão estudados. E aí a temerosa informática. Tá certo? Então, enquanto você não escolhe qual é a sua área, a minha grande dica é você ficar estudando as básicas. A partir do momento que você escolher a área, você vai ter as disciplinas específicas. Porém, essas específicas eu já não posso bater de cara com vocês como as básicas. Elas vão naturalmente depender da área, certo? Depender da área. Carreira policial, por exemplo. Carreira policial, você vai ter português, RLM, direito constitucional, administrativo e informática. Muitas vezes não tem RLM, então português, constitucional, administrativo e informática. Aí você vai ter direitos humanos, você vai ter legislação extravagante, que é a legislação penal extravagante, direito penal, direito processo penal. Essas são as leis. Tribunais: português, RLM, constitucional, direito administrativo e informática. A depender do tribunal, você vai ter lá direito civil, direito processo civil. Se for TRT, Tribunal do Trabalho, você vai ter direito do trabalho, direito do processo trabalho. Se for TRE, Tribunal Eleitoral, você vai ter direito eleitoral. Depois você tem administração financeira orçamentária, administração e administração pública. Estou fazendo mais ou menos um desenho geral. Você pode ter até direito penal, direito processual penal. Você pode ter mais volume. A grande dica é você começar a estudar, obviamente, antes do edital sair. Não espera o edital sair. Não espera o edital sair. Começa pelas básicas, pelos conhecimentos básicos e depois vai para o específico. Tá? Antes de começar, tira um tempo para fazer essa análise. Não sai estudando ao léu. Por quê? O maior problema do concurseiro é a confusão, é o excesso de material, excesso de informação, excesso de acesso à informação, excesso. Então você tem que direcionar o seu esforço para que você possa ter bons resultados. Marco, quantas horas por dia eu preciso estudar? Comece com 2. Consistência é muito mais importante do que intensidade quando se tratamos de concurso público. Não é você ficar 8 horas por dia, e sim você vir todo dia. De novo, não é você ficar todo dia, e sim você vir todo dia, estudar todo dia. Essa é a grande sacada. Eu não me preocupo com quantas horas você estuda, mas por quanto tempo você consegue estudar. Então comece com 2 horas, comece com 2 horas
faz uma hora de português, uma hora de RLM, no outro dia uma hora de constitucional, uma hora de administrativo, no outro dia uma hora de informática, volta a português, e assim você vai fazendo seu ciclo de estudos, 2 disciplinas por dia, 1 hora por cada, começa assistindo umas videoaulas, vai se acostumando com o conteúdo, aos poucos você vai botando questões de concurso. Hoje, pessoal, foi realmente um start no mundo dos concursos. Falei de uma maneira mais geral sobre o que pode esperar você no mundo dos concursos. O que você tem, o que pode ocorrer aqui. Vai ser sempre assim? Marco, a gente vai falar de maneira geral o tempo todo? Não. Eu, com o passar dos vídeos, vou começar a entrar em tópicos mais específicos. Por exemplo, o que vai aparecer em carreira policial, o que vai aparecer em carreira de tribunais, eu vou entrar carreira por carreira. Depois, eu vou começar a tratar com você aspectos relacionados à preparação em si, técnicas para você estudar melhor, técnicas de estudo. Depois vamos trabalhar com mais técnicas de tranquilidade, como você se manter motivado e tranquilo. E aí a gente vai falar bastante sobre como combinar a teoria, como combinar material escrito e como combinar questões para que você possa ter efetivamente uma preparação muito interessante. Então meu objetivo esse ano, e você vai ver que eu vou fazer isso até provavelmente esses vídeos vão ser levados aí fazendo um vídeo por semana praticamente, né, em média. A gente vai conseguir carregar isso até provavelmente 4, 5 meses, então até metade do ano. Você vai ver que se você me acompanhar toda semana, você vai melhorar substancialmente a sua preparação, porque para você que já está estudando, você vai meio que corrigir a sua preparação com base no que eu estou falando. Para você que está começando, a cada semana você vai angariar um conteúdo. Então qual que é o exercício para essa semana? O exercício para essa semana é eu escolher uma área. Semana que vem eu entro com outro exercício. Semana que vem eu entro com outro exercício relacionado à sua preparação. Tá certo? Lembre-se, pessoal, quando você escolheu estudar para concurso, quando você escolheu ter esta vida, você fez uma decisão e o que você fizer hoje vai reverberar no futuro. Então não importa o que você tenha feito no passado. O que eu já conheci de auditor de Receita Federal que falou para mim que desperdiçou a vida quase toda, mas se concentrou durante 2 anos e foi aprovado, vários. Pessoas de 30, 40, 50 anos que até 4, 5 anos atrás estavam completamente desacreditados e não imaginavam que poderiam ter efetivamente uma vida melhor. Então, de novo, o concurso público é uma decisão e não importa o que você tenha feito até aqui. Se você foi um cara que estudou demais, ou se você foi um cara que só vagabundeou, não importa. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. O que importa é o que você vai decidir fazer daqui para frente. Quando você olha para trás na sua vida, você tem determinados arrependimentos que deixem eles lá, que isso se transforme em aprendizado. E olhe para frente para os seus novos desafios. Se esse aqui é um dos seus desafios que você se propôs a fazer, faça sempre com excelência. E lembre-se, fazer enquanto você está cansado, isso é disciplina. Então você vai estudar cansado, não são os seus melhores dias que vão fazer você. É o todo dia que vai fazer você, é o hábito. Ah, Marco, hoje eu acordei, estudei 8 horas, fiz um monte de exercícios, que maravilha. Ótimo, show. Não vai ser sempre assim e não tem problema. Porque lembra que eu falei para você, consistência ganha jogo. E não 8, 10 horas uma vez por semana. Se pudesse o cara dormir a semana toda e 30 horas de estudo num dia só não porque tem 24, mas num dia e meio, seria ótimo, mas isso não funciona. O nosso cérebro não funciona assim. É muito melhor que você dê uma estimuladinha por dia do que você desgaste tudo num dia e descanse o resto do tempo. Maravilha, gente? Agradeço demais o carinho. Um excelente ano para todos nós. Começa mais um ano. Gênio o cara que inventou o ano novo, né? Porque tudo igual, mudou mais um ano, do 31 para o dia 1º, isso acontece 11 vezes durante o ano e a gente não dá bola. Mas um mês a gente dá bastante bola e a gente acha que tudo vai mudar. Que bom, que realmente mude, que realmente essa sensação de ano novo faça com que a gente possa ter uma vida nova. Valeu? Um grande abraço para o Marco Ferrari.